Vamos ficar de pé? E dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Bueno. Muy bien. Tome el asiento. Bueno, hermanos, yo no hablo espanhol. Eu não falo espanhol. Amém. Eu hablo a língua do cielo. Eu falo português. Agora, alguns irmãos que falam de língua espanhola, quando nós brasileiros estamos falando português, acho que eles não entendem tanto assim, não é? Não entendem nada. Alguns falaram comigo e nós brasileiros entendemos um pouco mais o espanhol. O que percebemos é que quando pregamos em português, a maioria dos irmãos de língua espanhola não entende tanto assim, não é verdade? É isso? Verdade? Isso. E quando os irmãos falam em espanhol, nós brasileiros entendemos, eu acho que um pouco mais. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, ontem algumas pessoas me falaram, pastor, predica em portunhol. Aí eu falei, mas que língua é essa, portunhol? Pelo amor de Jesus. Aí, se você souber 50 palavras em espanhol, junta com o português, e aí você já fala portunhol. E aí resolve o negócio aqui. Então, eu vou tentar falar esse idioma chamado portunhol, porque eu não falo espanhol, e você tentar falar uma língua que você não conhece, não é brincadeira, né, irmãos? Mas vou tentar me expressar aqui de maneira que os brasileiros entendam e tentar que meus irmãos também espanhol compreendam um pouquinho daquilo que queremos compartilhar com vós outros nesta manhã. Está bem, né? Se por acaso eu falar uma palavra que não entende, paciência. O Espírito de Deus há de hacer la obra em seu coração. Somos bautistas. Amém. E como bautistas somos um povo missioneiro, um povo missionário. Ser bautista é ser missioneiro. Ser bautista é amar a predicação do Evangelho de Jesucristo. Ser bautista é amar, é ter compromisso com a proclamação da palavra de Deus. É ser discípulos, comunicar vida, transmitir vida. Eu tenho uma pequena reflexão para nós outros, para nós bautistas nesta manhã. Os bautistas estão na América Latina há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Recebemos missioneiros bautistas de Estados Unidos e também de Inglaterra. Alguns suecos apareceram por aqui também. Mas a grande parte da herança bautista no continente americano, na América Latina, é dos missioneiros norte-americanos que investiram em nós outros. E por 100 anos, mais de 100 anos, estamos trabalhando na América Latina com a proclamação do Evangelho de Jesucristo. Eu quero fazer uma pequena reflexão. Hermano, por favor, a próxima. Eu queria
uma pequena reflexão com os líderes bautistas nesta manhã, né? La curva. Primeiro, quando temos um projeto, uma organização, iniciamos com a consciência de uma missão. E os bautistas iniciaram com esta consciência de uma missão. Os bautistas chegaram na América Latina com a consciência, impulsionados com a missão de predicar, proclamar o Evangelho. Com base na grande comissão, a grande comissão em Mateus 28, 19 e 20. Os bautistas surgem na América Latina por causa da missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, nós outros estamos acá. Os bautistas não surgem na América Latina pelo motivo, pela necessidade de iniciar escolas, ou seminários, ou outras organizações. Os bautistas surgem na América Latina pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. As escolas, os seminários, as outras organizações vão surgir depois para auxiliar na grande missão, proclamar a palavra de Deus, o Evangelho transformador de Jesus Cristo. Nós outros bautistas necessitamos, líderes, igrejas e organizações, entender a razão pela qual nós outros estamos na América Latina. O início de tudo, a proclamação do Evangelho. A missão. A missão nos deu uma identidade. O que nós somos. A missão nos dá uma identidade. Eu sou um ser humano. A minha missão de viver me dá a identidade do que eu sou. A minha missão me dá a minha identidade. A missão mostra a minha razão de existir. Entende? Depois vem a visão. Aonde nós outros queremos chegar? Qual o sonho? Qual o sonho? Onde queremos chegar? Onde queremos ir? E os bautistas brasileiros, com a missão e a identidade, tinham a visão de conquistar a pátria para Cristo e também de conquistar o mundo para Jesus, predicar a palavra de Deus de acordo com Atos 1:8. Os bautistas na América Latina têm uma missão, uma identidade e uma visão: alcançar o mundo com a palavra de Deus. Missão, identidade e visão. Então temos uma estrutura. E então chegamos à plenitude de exercer o ministério. Hermanos, uma ascendência. Chegamos num platô. E quando chegamos num platô, nós temos dois caminhos. Ou continuamos subindo, ou descemos. E aí começamos a descer.
E começamos a ter o saudosismo. Os irmãos de língua espanhola entendem saudosismo? No saudosismo. Nostalgia? Nostalgia. Hã? Nostalgia. Yeah. É isso aí. Está vendo, brasileiros? Fala do saudosismo, só nós entendemos saudade. Saudade é coisa nossa. E aí ficamos com a nostalgia ou com o saudosismo. E quando começamos com a nostalgia e os saudosismos, começamos a olhar para a estrutura e pensar e recordar. Recordar, lembrar, nós outros éramos assim, tínhamos isto, tínhamos aquilo, e estamos às vezes tentando manter a estrutura. E estamos confundindo com a nossa razão de existir, que é manter uma estrutura. E estamos trabalhando, feito loucos, para manter a estrutura. E somos consumidos pela uma nostalgia, pelo saudosismo. E depois da nostalgia, do saudosismo, vem os questionamentos. As perguntas, por que estamos assim? Que se passa? Quem é o culpado? E estamos procurando colocar a responsabilidade em alguém? Ou na estrutura? E depois vem, depois vem as rupturas, as divisões. E às vezes, em América Latina, nós outros, em las convenções, estamos mais lutando uns contra os outros, por causa da estrutura, das posições. Estamos perdendo o jogo, estamos perdendo terreno para o inimigo, porque estamos gastando as nossas energias, lutando uns contra os outros. Convenções estão divididas, associações, igrejas, lutando por uma estrutura, que não era a razão de existir dos bautistas. Não é uma estrutura. E depois dos questionamentos, das rupturas, vem a falência total. Por isso nós outros precisamos buscar a nossa missão, a razão da nossa existência. Ainda não estou predicando a minha mensagem nesta manhã. Era apenas uma reflexão. A introdução para o ponto, a evangelização. Os bautistas latino-americanos necessitam resgatar a sua razão de existir, a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Solamente isso. É a minha mensagem nesta manhã, de ouvir neste congresso de Ubla, solamente para dizer isto em nome de Jesus Cristo. Nós outros não temos que estar combatendo, pelejando, uns contra os outros, por causa da estrutura. Nós outros necessitamos buscar a nossa razão de existir, a nossa missão, a nossa identidade e construir a nossa visão a partir da nossa razão de existir. Proclamar, fazer discípulo, a ser discípulo, multiplicar. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Estão entendendo? Vocês entenderam isso aí? Amém. Muito bem, era apenas uma reflexão. Para dizer que vou falar nesta manhã, predicar, falar,
qualquer coisa assim, sobre a nossa missão. Evangelização. Evangelização. Os pastores estão envolvidos na estrutura, em administrar uma estrutura, em administrar uma estrutura religiosa. E o nosso chamado foi para liderar a visão de Deus, liderar a igreja, liderar pessoas e fazer discípulos. Gente, povo, vidas. Os problemas da América Latina são os mesmos em todos os lugares, nas pequenas e grandes cidades. No México, Buenos Aires, Rio de Janeiro, em todos os lugares. A droga, a violência, desemprego, ninhos e ninhas em las calles, todos os lugares temos. Corrupção, em todos os lugares temos. Prostituição, todos os lugares. Os problemas são os mesmos em toda a América Latina. E nós outros estamos ouvindo falar em todo o tempo. Impactar as cidades. Muito bem. Vamos impactar. Mas como? Como impactar uma cidade como o Rio de Janeiro, que este ano 95 policiais foram assassinados? Como impactar uma cidade que consome drogas em montanhas? Como impactar uma cidade como o Rio de Janeiro, São Paulo, México, Bogotá, Caracas? Como impactar Caracas hoje? É uma boa questão, uma boa pergunta, uma boa questão. Como impactar a Venezuela hoje? Como impactar a Venezuela hoje? Esta foto foi tirada em junho, em São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. Eu saquei essa foto no trabalho com a Cristolândia, no centro de São Paulo. Hermano, este é um homem. Está no meio da basura, no lixo. Este é o grande desafio da América Latina. O ser humano está sendo tratado como um lixo. Esta foto para mim é um desafio como igreja do Senhor Jesus. Esta é uma realidade que nos incomoda como igreja. Isto é um fato, não é uma montagem, é um fato, é uma realidade. Numa cidade como São Paulo, no centro, e como este homem, há muitos outros vivendo em las calles de las cidades de toda a América Latina. Como impactar esta realidade? Como impactar? É um grande desafio. Jesus transformação em vida. É um movimento de oração, evangelização discipuladora e plantação de novas igrejas em toda a América Latina. É um movimento de oração. Jesus, transformação em vida, é um movimento de oração. Se pensarmos bem, este movimento iniciou no Novo Testamento. Um movimento de oração. Um movimento de evangelização e discipulado. Um movimento de multiplicação, de plantação de novas igrejas. Este é um movimento do Espírito Santo de Deus. A visão deste movimento de oração, de evangelização e discipulado e plantação de igrejas é motivar, impulsionar as gerações que sejam influentes, sejam capazes de transformar vidas com a proclamação e demonstração do Evangelho. Agora,
buscando aquela foto que vimos há pouco, como transformar uma vida que está vivendo no lixo, na basura. Como transformar uma vida. Como impactar uma cidade. Os pilares estratégicos de UBLA, do movimento Jesús Transformación y Vida, é oração compassiva. Vamos falar juntos? Vamos lá? Oração. Oração compassiva. Irmãos, eu penso que nós outros não vamos impactar nenhuma cidade se o Evangelho de Jesus Cristo não está impactando as nossas próprias vidas. Se o Evangelho não está impactando a minha vida, a minha família, como eu vou impactar uma cidade? Como eu vou impactar um continente? Se a palavra de Deus não impacta a minha vida de oração, como eu vou impactar uma cidade? O poder que está em nossas mãos é muito grande. O poder da oração, o poder da palavra de Deus. Irmãos, a oração é a chave, a clave para impactar as cidades, a América Latina, os líderes, os pastores. Nós outros precisamos orar muito. Eu quero dar o exemplo de Daniel. Daniel, um jovem judeu, que foi levado cativo para a Babilônia com outros jovens. Era um jovem inteligente, sábio, de boa aparência, com uma capacidade de aprendizado para outras línguas, e que por 3 anos passou por um treinamento para servir ao rei Nabucodonosor na Babilônia. Daniel era um líder transcultural. Daniel era um homem muito sábio e inteligente. Daniel era um líder com poder, com uma posição estratégica de liderança. Daniel tinha uma posição de prestígio, de liderança no reino de Babilônia. Daniel era um líder rico, tinha um bom salário e ele ganhava muitos presentes do rei pela sua capacidade de interpretar os sonhos. Daniel era um grande líder. Mas a coisa mais importante na vida deste grande líder era a sua vida devocional de oração. A coisa mais importante na vida de Daniel era a sua vida de oração. O que mais impactou a Babilônia foi a vida de oração de Daniel. Não foi a sua capacidade de liderar, não foi a sua sabedoria, não foi a sua inteligência, não foi a sua riqueza, não foi a sua aparência, a sua beleza, não foi a sua capacidade de aprender a língua lá da Babilônia. O que mais impactou a Babilônia foi a vida de oração de Daniel. O que mais impactou a Babilônia foi a vida de oração de Daniel. Porque os líderes de Babilônia, os governadores, os sátrapas, os prefeitos, os conselheiros, os astrólogos, os sábios, fizeram um acordo para um decreto, uma lei, proibindo a oração. Por 30 dias, Babilônia ficaria fora da oração, não estaria debaixo da oração. Mira, pensa. La cidade de Babilônia,
o reino de Babilônia, os líderes de Babilônia, os líderes da cidade, não queriam que a cidade e o reino estivessem debaixo da oração por 30 dias. Pensa. A principal estratégia do reino das trevas, do reino das tinieblas, do diabo, é acabar, destruir a vida devocional dos líderes. Eu vou repetir. A principal estratégia intencional do diabo é destruir a vida devocional dos líderes. Nós não impactaremos as cidades e a América Latina se os líderes batistas não tiverem uma vida devocional de oração todos os dias. Devocional. Falando de forma contundente, devocional, diária. Nós não impactaremos a América Latina sem uma vida de oração. Nós não impactaremos as cidades sem uma vida de oração. Nenhuma estratégia será tão poderosa e capaz de influenciar a América Latina se não tivermos uma vida de oração. Os problemas que a América Latina tem são maiores do que nós podemos enfrentar e impactar. Mas somente o poder de Deus, e esse poder vai se manifestar através da vida de oração. A vida de Daniel, meus irmãos. Quando o rei define e decreta, nós vamos viver na Babilônia e não precisamos da oração. Todos concordaram que a nossa cidade, o nosso reino, o nosso país pode viver sem oração. Mas Daniel não concordou. Quando Daniel ouviu, quando ele tomou conhecimento do decreto, que agora a Babilônia vai viver sem precisar da oração de ninguém. Somente o rei, somente o governo, somente as decisões do governo é que vão realmente resolver as coisas na Babilônia. Muitas cidades, muitos países na América Latina estão esperando do governo, e não estão debaixo da oração. Daniel, um grande líder, um líder transcultural, um líder inteligente, um líder sábio, um líder rico, um líder poderoso, um líder numa grande posição, mas era um humilde servo do Senhor que tinha uma vida devocional. Daniel foi para sua casa, foi para seu quarto, fechou a porta, cerrou a porta e foi orar como ele fazia 3 vezes ao dia. Ele mantinha a sua vida devocional porque ele sabia que nem ele, nem a Babilônia, nem a cidade de Babilônia, nem o reino de Babilônia poderia viver e existir sem estar debaixo da oração. Debaixo da oração. A América Latina precisa estar debaixo da oração. As cidades precisam estar debaixo da oração. E quem são os responsáveis por colocar a América Latina e as cidades debaixo da oração? Nós, os líderes da igreja do Senhor Jesus. Nós, os batistas. A sua cidade está debaixo da sua oração? O seu estado, o seu país está debaixo da sua oração? Por 30 dias, a Babilônia ficaria sem oração se não tivesse naquele país, naquele reino, um homem, um líder que tinha uma vida devocional, uma vida comprometida em buscar o Senhor, em orar e clamar ao Senhor. A vida devocional dos líderes é o poder para impactar as nossas cidades. Se nós não tivermos vida de oração, nós vamos ficar só no discurso, só na reflexão, só na conversa sobre impactar as cidades na nossa geração. É isso aí. Pastor, não tem nada novo disso. Não tem nada novo, não. É que nós estamos na mesma rotina. E nós precisamos ter uma vida devocional de oração. O evangelho tem que entrar na nossa veia, irmãos.
O evangelho tem que entrar na nossa veia. Não sei como fala veia em espanhol, deve ser venas. Venas. O evangelho tem que entrar na veia, na vena dos bautistas. A oração, buscar o Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, para impactar as cidades. Nós outros conhecemos a grande comissão. Multiplicar discípulos, a ser discípulos. A ser discípulos é vida na vida. É compartilhar vida. Não é apenas compartilhar o plano de salvação e ensinar as doutrinas bautistas, as doutrinas de salvação, para integrar alguém como membro de uma igreja bautista. Hermano, mira aqui. A mim. O conceito de discipulado de muitos bautistas é: discipulado é ensinar as doutrinas bautistas, as doutrinas de la salvação, para alguém ser bautizado e se tornar membro de uma igreja bautista. Pronto. Discipulado é para a vida, para sempre. O processo de discipulado nunca termina, continuamente. E, na minha opinião, nós outros solamente impactaremos as cidades na América Latina com uma vida de oração e com uma vida discipuladora. Um pastor brasileiro disse que vida discipular é uma vida que é vivida dentro de uma casa de vidro, que todos podem mirar, todos podem ver a nossa vida, como estamos vivendo, a transparência, o impacto do discipulado na vida de uma pessoa impactará as cidades em toda a América Latina. Oração, discipulado. A evangelização discipuladora, vamos ler juntos? Juntos. Es la comunicação do evangelho capacitado a multiplicar-se. Impactaremos as cidades. Discipular, relacionar-se com pessoas. Mira, evangelização e discipulado. Nós outros temos que pensar numa evangelização discipuladora. A transferência de vida. Contactar, ter o interesse e começar então um relacionamento discipulador, impactando as cidades com o discipulado. Não apenas comunicar o evangelho com a intenção de tornar alguém membro de uma igreja bautista, mas transformar a vida de alguém para que outras vidas sejam transformadas e o discipulado continue permanentemente. O que impactará e transformará as cidades na América Latina será o discipulado. Eu creio nisso. O discipulado. Mas não o conceito de discipulado de se tornar membro de uma igreja bautista, mas um discipulado que transfere vida, comunica vida, que se envolve com as questões da vida das outras pessoas. É isso aí. Você pode saber mais sobre esse conceito de discipulado, conhecendo a visão de igreja multiplicadora. Eu penso que isso impactará
as cidades na América Latina. Se cada crente bautista estivesse relacionando com alguém que não é crente, para bendizer, para abençoar esta pessoa como um discípulo de Jesus, e esta pessoa sendo preparada também para se multiplicar, nós impactaremos a América Latina, as cidades nesta geração. Muito simples, pastor. Muito simples. Não é algo mirabolante, uma grande estratégia ideológica, política para impactar a América Latina. Não. Eu creio que nós outros impactaremos a América Latina com oração e discipulado. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque se nós outros voltarmos na missão, na identidade, na visão dos bautistas, era exatamente isso: oração e discipulado, evangelização discipuladora. O que impactará a América Latina é se os bautistas resgatarem, buscarem de volta a sua razão de existir, a missão, e viver a sua identidade de um povo, um pueblo missioneiro comprometido com a multiplicação de discípulos, com a proclamação do Evangelho, com a compaixão, com o amor ao próximo, e viver o Evangelho sem adjetivos. O Evangelho não precisa de adjetivos. O Evangelho não precisa ser chamado de social ou integral, porque o Evangelho é o poder de Deus. Você crê nisso? O Evangelho é o poder de Deus. Quando nós chamamos o Evangelho de social, nós estamos diminuindo o Evangelho. Quando chamamos de integral ou qualquer coisa, outro adjetivo, nós estamos diminuindo. Porque não há nada maior do que o poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus que vai se manifestar na vida de oração do seu povo e na vida discipular do seu povo. E nós impactaremos as cidades. Eu creio nisso. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é uma ideologia política nem social. O Evangelho é o poder do reino de Deus. E nós outros somos responsáveis pela manifestação desse poder, pela nossa vida de oração e pela nossa vida discipular. Em todos os dias, em todos os envolvimentos, em todos os contextos que nós estivermos. Acabou. É isso aí. Que Deus nos bendiga. Eu quero passar apenas uma película. Uma pequena película. Foi uma reportagem. Ou na televisão brasileira, na Rede Globo, no programa de Fantástico. Passou uma reportagem sobre uma senhora que vivia em Las Calles de Brasília, em São Paulo, por muitos anos. Ela viveu 25 anos no cárcere. 25 anos no cárcere. Com 9 anos, ela foi viver em Las Calles, em Las Drogas. Depois de 25 anos no cárcere, ela foi viver em Las Calles, em La Cracolândia, em São Paulo. E viveu em La Cracolândia por muitos anos. Mas ela conheceu o Evangelho, que é o poder de Deus. O poder de Deus, o poder de Deus. E sua vida foi transformada. Jesus, transformação em vida. A vida de Dona Silvia é uma expressão viva para os batistas da América Latina, que o Evangelho é o poder de Deus e que transforma. Por favor. Tem, não tem? É uma reportagem no Fantástico da Rede Globo. Domingo à noite, 18 milhões de famílias foram alcançadas com essa reportagem. E Deus buscou uma senhora que vivia nas calhas, chamada de lixo, basura, pelas pessoas, para proclamar ao Brasil que Jesus transforma. A maior ação de evangelização de la Junta de Missões Nacionais dos Bautistas Brasileiros este ano foi com uma senhora
que vivia em Las Calles de São Paulo, para proclamar para todo o Brasil que Jesus transforma. E na noite de domingo, para milhões de pessoas, uma simples mulher, Deus usou para proclamar ao Brasil que Jesus transforma. Não tem? Não tem na película? Perdão. Não tem. Não vai? Vamos orar e encerrar? Por favor. Cerre seus olhos. Ponga-se de pé. Eu quero convidar o pastor Edgar Barreto Antunes para vir à plataforma para orar. O pastor Edgar é um líder no Brasil por muitos anos. Pastor Batista, homem que ama essa obra, uma igreja missionária. E eu queria pedir que o pastor Edgar orasse pela evangelização na América Latina, pastor. Querido Deus, nosso Pai dos céus, nós te agradecemos que nós fomos impactados, ó Deus, com essa palavra do pastor Fernando. Nós conhecemos esse ministério, mas por mais que nós conheçamos, nós não podemos imaginar, medir a grandiosidade, ó Deus, desta obra que é feita através da Junta de Missões Nacionais e agora se estendendo por toda a América Latina. Te agradecemos, ó Deus, pelos líderes aqui presentes e te suplicamos que tu toques no coração de cada líder, cada pastor, cada pessoa, cada crente participando deste conclave, para voltarmos, ó Deus, para as nossas igrejas, para colocar em prática, ó Deus, a mensagem de que o teu servo foi porta-voz. Nós sabemos, ó Deus, o quão pequeno nós somos e quão grandiosa é a tua obra. As nossas preocupações se estendem, ó Deus, pelos 4 quadrantes do nosso continente. Nós não queremos, Senhor Deus, que nos preocupemos com o Brasil tão somente, mas que nós pensemos que cada pessoa que vive em cada canto de cada país da América Latina precisa do testemunho do teu evangelho, precisa do poder do teu Espírito, como todos os batistas brasileiros precisamos para anunciar a tua mensagem. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de servirmos na tua obra, de sermos teus servos. Nós não queremos ser mais do que servos, servos inteiramente, 100%, comprometidos com a obra para a qual tu nos chamastes. Te agradecemos, ó Deus, pela liderança da UBLA, te agradecemos por todos os preletores, como nós aprendemos, como nós fomos edificados, ó Deus, ouvindo cada mensagem. Agora, Senhor Deus, nós te pedimos que tu abençoes o pastor Fernando Brandão, na sua saúde física, no seu tempo, ó Deus, com a sua família. Que o teu servo, Senhor Deus, possa continuar sendo esse gigante na tua obra. Que ele possa continuar sendo usado poderosamente por ti para impactar milhões e milhões de vidas. E multiplicando essas vidas, ó Deus, que nós saímos daqui reconhecendo, ó Deus, que temos feito muito pouco em relação àquilo que tu queres que nós façamos. Que não saia daqui uma pessoa sequer sem estar comprometida de proclamar a tua mensagem, usar de todos os recursos possíveis, aprovados por ti, para que as pessoas, milhões e milhões de pessoas que estão imersas
nas trevas do pecado, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do homossexualismo, no mundo da depravação, no mundo da corrupção. Senhor Deus, nós queremos tirá-las, essas pessoas, desse mundo e transferi-las, ó Deus, para o mundo da luz do Teu Evangelho. Para isso, Senhor Deus, nós precisamos do Teu poder. Nós precisamos do Teu poder pairando sobre a nossa vida, para que com autoridade de vida, ó Deus, nós falemos muito mais alto do que com a nossa própria voz. São bênçãos, querido Deus, que nós te suplicamos e agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Agora você está vendo essa mulher? O que essas duas pessoas... Você está vendo essa pessoa? Essa foto foi tirada...